Olá, sejam bem-vindos ao Doses Milionárias no Espaço Gerontologia Prática. Hoje estreando aqui o programa, né? Fora do meu horário, que é sempre meio-dia e 30. Hoje estou aqui às 11h30. Mas é isso, gente. Sejam bem-vindos e eu estou aqui hoje com uma pessoa super interessante, que é a doutora Monize Marques, que é juíza do TJDFT e ela está à frente da Central Judicial do Idoso. E ela veio falar sobre um tema interessante, que é a questão do limite entre o cuidado, no sentido de proteger a pessoa idosa, e o cuidado que vem no sentido de limitar a autonomia dessa pessoa idosa. E muitas vezes as famílias têm muita dificuldade com isso, porque algumas são até realmente superprotetoras, né? E a gente tem também, no meio disso tudo, superproteções que têm interesses também. Então, eu quero dar as boas-vindas para a Monize. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E vamos dar início aqui ao nosso papo, que eu tenho certeza que vai ser super interessante para quem está nos assistindo. Muito obrigada, Juliana. É uma honra estar aqui. Você é uma referência, né, nesse assunto. E é bom quando a gente trabalha em rede, né? Consegue compartilhar visões diferentes sobre o mesmo tema. A gente acaba ampliando a nossa possibilidade de promover dignidade para as pessoas idosas. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. Eu também estou super feliz de você estar aqui. Até porque o trabalho dentro da gerontologia ele é muito intersetorial, né, Monize? A gente precisa ter essa articulação entre as várias esferas aí de administração, controle, enfim, todos os órgãos públicos, para que a gente consiga fazer políticas que realmente atendam, né, os interesses da população, né? Com certeza. Monize, conta um pouco para a gente que tipo de caso que aparece lá na Central Judicial do Idoso. Primeiro, acho que você pode falar como que funciona a Central Judicial, que acho que nem todo mundo sabe que existe, né? Assim, apesar de, graças a Deus, nem todo mundo saber, porque a gente sempre brinca assim, porque o foco da nossa atuação é idoso em situação de risco. Então, a população idosa tem aumentado e o que a gente pensa como alguém que promove justiça é que o nosso setor ele deve ser realmente assim menos utilizado possível, né, para que as pessoas sejam realmente protagonistas da sua existência. Mas quando o idoso se encontra em situação de risco, a central ela promove um atendimento diferenciado, porque ela congrega o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça no mesmo espaço. Nós recebemos a pessoa idosa ou denunciante, um filho ou um vizinho que identifica a necessidade de uma intervenção judicial. E a partir daí nós iniciamos as pesquisas, o acolhimento, as conversas, a mediação, todas as iniciativas que são necessárias para que essa pessoa idosa seja restabelecida na sua dignidade, né? Então, assim, nós, de certa forma, acreditamos que o trabalho em rede é a única forma de resolver ou de pelo menos promover uma maior assistência. Nenhum desses setores conseguem trazer proteção de forma individual, a gente só consegue se for de forma unida, né? E por causa disso, a central faz parte de uma rede maior de proteção que inclui a Secretaria de Saúde, a Subsecretaria da Pessoa Idosa, as outras secretarias, principalmente as de assistência social e desenvolvimento. Nós estamos aí funcionando há 17 anos, eu coordeno a central há 13, quase 13 anos Mais agora. de uma Mais década de uma já. Já deve ter década. visto muita coisa, né? Sim, já vi muita coisa. E ao longo desse tempo, a gente percebeu como a sociedade é dinâmica. E o fato dela ser dinâmica, os processos vão mudando também, os nossos acolhimentos vão mudando também. Então, a gente percebe ao longo desses 10 anos que a sociologia trouxe dilemas que para nós não eram pensados e que a legislação não tinha como prever. Né? Mas que a vida real, as necessidades reais das famílias, as dificuldades reais acabaram colocando aquela pessoa numa situação de vulnerabilidade. Então, Sem assim, nessa dúvida. primeira abordagem sobre as nossas atividades, eu acho que seriam isso. O que a gente tem lá como casos mais recorrentes? Idosos que estão em situação de risco por conta de problemas no contexto familiar.
Então, assim, grande parte dos idosos que vão buscar ajuda, das pessoas que vão buscar ajuda para a pessoa idosa ou do idoso que vai buscar ajuda para si, ele está sendo vitimado por algum tipo de abuso ou assédio relacionado a um parente próximo. E esse é um grande desafio, né? Porque normalmente, isso não é sempre, normalmente a pessoa idosa, ela confia no seu agressor, É, esse né? é um desafio bem grande. E ela demora muitas vezes a conseguir entender o que está acontecendo e entender que aquilo, por exemplo, é uma violência, né? E fazer a denúncia. E a gente teve uma mudança, eu também estou na área há muitos anos, mais de 2 décadas, e aí eu sempre gosto de falar disso, como mudou o perfil dos meus clientes, né? Então, quando eu comecei na gerontologia, 25 anos atrás, a gente tinha pessoas idosas por volta ali de 75 anos que já eram muito idosas e que elas, assim, elas já estavam convencidas de que não iam ter que entregar a chave para os filhos, que não iam mais mandar na vida delas. Então, assim, a impressão que eu tenho é que eram idosos não só mais comprometidos em termos de saúde, mas que tinham essa questão social de achar normal outra pessoa mais jovem coordenar a vida dela a partir daquela idade. E hoje a gente tem um perfil muito diferente de pessoas idosas, né? A gente tem pessoas aí com 80 anos no mercado de trabalho ou recém-aposentadas, pessoas bem idosas com total autonomia, né? E às vezes com uma condição financeira boa, porque é importante a gente falar disso, que a vulnerabilidade não é uma exclusividade da classe mais baixa, ela acontece em todas as classes sociais, né? E aí eu acho que isso aumentou um pouco essa questão da pessoa se sentir invadida, se sentir violentada Uhum, pelas pessoas mais jovens. E é uma uhum, nuance assim muito tênue, né, uhum. Moniz? Assim, Joa, a sua experiência na gerontologia prática, ela é muito equivalente com os dados que a gente levanta lá. A nossa primeira publicação a respeito do mapeamento da violência contra a pessoa idosa no DF foi feita em 2012. Ela identificou que a classificação etária do grupo mais vulnerável a partir dos 60 estava entre 60 e 69 anos. Isso em 2012. E a gente ficou assim, se questionando se a partir daí haveria algum tipo assim de sensibilização ou de mitigação da violência, porque era muito destoante, né? A Sim. partir de 60 a 69, o número de denúncias era muito superior às demais classificações, ainda que sendo pessoas mais velhas. E com o passar do tempo, observando, a gente foi vendo que esse número foi aumentando depois. E o ano passado, a gente ficou muito surpreso com o número de denunciantes com 90 anos ou mais, Olha que inclusive dado participando interessante. de mediações. E aí a gente foi perceber, na verdade, não era que esse grupo era o grupo que era mais vulnerável. Esse grupo era o grupo que ainda conseguia chamar a intervenção do Estado. E que as pessoas que tinham isso, 75 anos ou mais, 80 anos ou mais, elas estavam acostumadas com aquela situação de violência Isso. e entendiam assim, não tem mais o que reclamar, eu não preciso mais chamar apoio, eu não preciso buscar ajuda, porque de agora, para mim, assim, é melhor eu entender que está acabando, né? E que Isso. isso é normal do que buscar uma intervenção com 90 anos, com 80 anos, qual vai ser a qualidade de vida que eu ainda tenho para justificar esse cataclisma familiar, né? Com a intervenção de um poder público. E a gente está percebendo que não, que hoje, graças a Deus, o acesso à informação, o acesso aos meios de denúncia tem aumentado de uma forma exponencial. E isso faz com que pessoas de todas as idades, e todas mesmo, nós temos idosos com mais de 100 anos participando e buscando o seu espaço de fala, sendo ouvidos, né, com mais de 100 anos. Então, O assim, perfil populacional mudou, né?
E o perfil Exatamente. familiar também, né? Exatamente. Então, assim, estamos envelhecendo mais conscientes dos nossos direitos e estamos buscando preservar a nossa autonomia em todas essas fases, o que para nós é muito bom. Reflete bem o que a gente tem buscado ao longo desse tempo num processo de conscientização social, de ressignificação da velhice, para que a gente, de fato, viva todos aqueles direitos que estão previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão das redes sociais também nos últimos anos, eu acho que acabou também colaborando com isso. As pessoas têm muito acesso à informação, não só pela televisão, mas pelas redes sociais, pelos meios de comunicação todos, né? E elas estão mais atentas a isso. Porque, geralmente, assim, eu vejo, Moniz, na minha experiência, que muitos desses idosos tiveram uma vida independente longa, e aí agora estão enfrentando essa, como é que eu vou dizer, essa coisa de se sentir tolhido pela família. E aí eles não aceitam tão facilmente, que é uma vivência diferente dos idosos de um tempo atrás, né? Onde alguns não eram donas de casa, não tinham tido essa experiência da independência completa, né? Inclusive financeira, né? E ficavam muitas vezes esperando a morte, né? Então era aquela pessoa que dizia assim: ah, mas eu já estou aqui com 80 anos, eu vou morrer logo. Só que hoje a pessoa está lá ouvindo os grandes especialistas falarem nas redes sociais que ela não vai morrer com 80 anos, que muito provavelmente ela vai morrer com 100. Então ela fica pensando, né? Nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa para fazer aquilo que eu amo, né? Enquanto eu existo. Assim, Ju, vou te chamar de Ju, tá? Fica à vontade. Doutora Juliana. Nós temos visto que o conceito de cuidado, ele também foi ressignificado. Quando a gente fala dos nossos avós, por exemplo, a minha avó faleceu aos 94. Ela foi a irmã mais velha de 11 irmãos. Ela nasceu e foi ensinada para cuidar. Então, cuidar era algo natural. A relação de amar, de entregar e de receber cuidado. Isso era normal na família. Já era esperado. Já né? era esperado. Esse papel era feito. Ele não era um problema, ele não era um peso, ele não era um prejuízo. Então, ela teve 11 filhos e todos os filhos foram cuidados por ela. E pelos irmãos mais velhos, que também mantiveram essa tradição do cuidar. Mas na geração da minha mãe, que eu acredito assim, que tenha sido a geração mais esticada em relação ao novo posicionamento feminino, ela precisou manter essa tradição do cuidar, mas precisou ir para o mercado de trabalho. Isso. Então, assim, foi muito difícil conter essa culpa, né? E essa necessidade, porque era uma necessidade também. Eu sinto que hoje ela tem um pouco mais de dificuldade de ser cuidada do que a minha avó teve. Com certeza. Né? Com Porque certeza. para ela, assim, ok, cuidar faz parte, mas também faz parte eu ter minha autonomia, minha independência. E qualquer que seja o gerenciamento que o filho faça, mesmo que seja por amor, mesmo que seja para cuidar, é uma espécie de tolimento dessa capacidade de se autogerir, né? De escolher o que vai fazer, como vai fazer. Então, esse é um desafio para os filhos também, para que a gente saiba até onde ir, né? Por isso que perguntar é melhor do que oferecer, né? Sem dúvida. Então, assim, mãe, a senhora quer que eu faça isso? A senhora quer que dirija? Porque normalmente a gente já vai tomando a iniciativa e vai fazendo tudo conforme a gente acha que é melhor, né? Para nós e para as nossas filhas, aí vem mais dilemas. Vai ser muito diferente. Vem mais dilemas. Porque essas crianças dessa geração, elas estão acostumadas com cuidados, assim, quase que diluídos pela sociedade. A escola adotou cedo, uma babá estava presente, um cuidador, assim, tirando as famílias que resolveram manter os aspectos tradicionais do cuidado, assim, eu posso dizer... eu digo isso para mim é orgulho, né? Eu nunca tive babá, mas isso me custou. Sim, tem Isso um me custo, custou muito, com certeza. né? E assim, nem a babá, a tradicional babá, que era essa ajudante, essa pessoa que realmente ajuda, nem a eletrônica. Então, assim,
tinha hora que nós estávamos sentados à mesa que eu perguntava assim, quanto tempo eu vou conseguir dar almoço para as crianças sem ter um tablet na mesa, né? Eu Mas, também perguntava pois é, isso. Eu também passou. passei alguns anos trabalhando menos, mais dedicada à minha filha, enfim. Exatamente. Então, assim, hoje, com essa experiência que a gente teve, a minha filha tem prazer em cuidar. Ela foi cuidada, ela tem prazer em cuidar. Mas eu não sei se eu quero que ela abdique da sua própria vida para, no final da minha, se dedicar exclusivamente a mim. Eu penso Né? exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu serei muito grata se ela estiver próxima, se meu filho estiver próximo, porque cuidar não é só um aspecto feminino. Culturalmente, a gente recebeu essa atribuição, mas os homens sabem cuidar muito bem, né? Então, assim, nós queremos, eu e meu esposo, queremos que eles estejam próximos, mas não queremos que eles deixem de viver para assumir essa atribuição. Né? Então, assim, tudo isso está mudando ao longo do tempo e a gente precisa se atualizar. Né? A gente precisa repensar, precisa ponderar, porque senão a gente dá muitas ferramentas para os nossos filhos ganharem o mundo, ganharem a vida e de repente a gente fala assim, olha, larga tudo e vem para cá. Então, será que nós estamos preparados para isso? Será que eles estão sendo preparados por nós para isso? Então, esse é um acordo que a família precisa fazer. E cada família vai fazer o seu acordo. Mas é muito importante isso que você está falando, né? Porque realmente o perfil das famílias mudou demais. Hoje as mulheres trabalham tanto quanto os homens, né? E a gente gosta disso, Sim. a gente gosta de ser independente, a gente teve a oportunidade de estudar, de colocar os conhecimentos em prática, enfim. Então, o nosso tempo realmente ficou... O tempo da família ficou mais dividido. E eu vejo, assim, que... às vezes, para aquele filho que está ali cuidando, não é fácil. Eu falo, as filhas, na maioria das vezes são filhas, embora a gente passe o tempo todo falando isso. Gente, cuidado não é só feminino, né? É algo que pertence à família toda, todos devem estar envolvidos. Não é só uma irmã que vai cuidar, são todos, são os tios. A gente tenta conscientizar, mas ainda é algo que recai muito sobre essa mulher. E essa mulher, ela acaba muito sobrecarregada e, às vezes, ela fica sem paciência com aquela pessoa idosa. E aí, o que eu ouço muito das filhas é isso. Nossa, minha mãe é tão teimosa, porque eu fico falando que não é para dirigir e ela dirige, porque eu sumi com a chave do carro dela, porque eu fico falando que não é para ficar cozinhando, porque vai se queimar, mas ela gosta, né? E eu que trabalho com adaptação ambiental... o meu papel é sempre tentar possibilitar que a pessoa fique autônoma, pelo menos dentro da residência. Então, arruma a cozinha. Vamos ver o carro que ela está usando, se não pode ser adaptado. Vamos ver como é que está a questão dos reflexos para utilizar a direção. Mas não vai invadindo e tirando tudo dela, porque você vai tirar o prazer dela de viver também, né? De fazer aquilo que ela ama. Então, a família, ela vem nesse sentido de tentar proteger para que não aconteça algo mais grave, porque ela se preocupa também que ela não vai poder prestar um bom cuidado, porque ela trabalha, porque ela está ocupada e porque ela não quer ver os pais sofrendo, mas acaba tolindo, né? E, assim, eu já tive cada caso... Eu lembro de um caso que foi interessante, que eu estava dentro da casa do paciente, né? E ele estava com a chave no carro, do carro na mão e ele queria sair. E a filha tinha marcado consulta e ele tinha marcado de encontrar com um amigo, alguém. E ela tomou a chave do carro da mão dele, assim, tipo, não pediu licença, puxou da mão. Então, são coisas que as pessoas fazem sem perceber, né? Depois eu falei com ela, olha, você percebeu o que você fez? Você não pediu licença, nada, você simplesmente puxou a chave da mão dele e falou que ele tinha que ficar na consulta, né? Então, é uma coisa muito impositiva, até mesmo violenta, mas é no sentido de proteger muitas vezes, né? A gente tem alguns casos que mostram assim como a violência contra a pessoa idosa, nesse sentido psicológico mesmo,
ela foi relativizada, ela foi normalizada, eu acho que mais do que outras violências, inclusive, porque ela tem esse viés do cuidado, Sim. né? A gente escuta assim, doutora, eu fui ao médico com o meu filho e o médico desprezou a minha participação naquela consulta, olhou para o meu filho e perguntou assim, o que ele está sentindo? Ou o que ela está sentindo? Que é super comum, né, Né? gente? Assim, o que ela toma? Do que ela gosta? Mas eu sei falar, eu tô ciente, eu tô consciente. E por que que eu não posso expressar o que eu estou sentindo? Então, assim, tanto o paciente, quanto o filho, quanto o médico já estão acostumados com esse triângulo, né? Mas o ideal seria assim, mãe, quer que eu entre? Né? Quer que eu entre? Ok, eu vou entrar para te dar um suporte, mas a fala é sua, né? E na hora que a senhora precisar da ajuda, a senhora se dirige a mim e fala, filho, qual é o nome mesmo daquela medicação que eu tomo? Ou quantas vezes? Qual é a dosagem? Mas, assim, sempre colocando a pessoa no exercício da sua autonomia. E isso é, inclusive, um pilar do envelhecimento ativo que a Organização Mundial da Saúde considera como sendo imprescindível para o envelhecimento saudável, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma coisa já muito que vem de uma tradição antiga. Então é como você falou, um período de transição, ele acaba exigindo da sociedade uma adaptação. E essa adaptação, ela passa muito por isso que a gente está fazendo aqui agora, que é contar para as pessoas a importância de se respeitar o limite, né, de Uhum. quem está envelhecendo. Porque não quer, o velho, ele não é necessariamente uma pessoa com demência, Sim. né? Uma pessoa idosa, ela pode ter condições. Agora, é claro, quando a gente tem limitações médicas, é outro assunto. Mas aí uma coisa que eu vou comentar com você, porque me perguntam muito, inclusive ontem eu abri caixinha de pergunta no Instagram e recebi várias perguntas para falar sobre isso hoje, é a questão da fase inicial da demência, né? Quando, assim, a pessoa ela tá esquecendo determinadas coisas, já se perdeu uma vez na rua, e aí a família proíbe tudo. Não vai mais sair sozinho, né? Uhum. E é uma situação também que deve ser relativamente comum de você ouvir Sim, perguntas, né? sim. Assim, Juliana, o que a gente percebe? A gente percebe que, assim como acontece com o cuidado de um bebê, sem fazer uma comparação da infância com o envelhecimento, mas em relação aos contratos familiares, assim como acontece com o cuidado com o bebê, cada família vai ter a sua melhor dinâmica de cuidado. Sim. Então, assim, a gente olha para uma pessoa idosa, a gente precisa pensar assim, quem foi essa pessoa idosa no contexto familiar? Quais foram os vínculos que ela criou com seus filhos ao longo da vida? Porque às vezes a gente recebe algum tipo de pedido, né, de cuidado, e a gente vai conversar com o filho e ele fala assim, não tenho pai. Meu pai me abandonou, meu pai saiu de casa, ele abandonou a nossa família, ele violentava minha mãe, eu não tenho pai. Então, assim, ele vai ter a obrigação de cuidar, um dever legal, mas amar vai ser muito difícil a gente restabelecer esse vínculo, né? Por mais que a gente Sem queira. dúvida. Então, assim, primeiro, esse é um ponto importante, né? Qual é a relação que essa pessoa tem com seus filhos, com seus netos, com seu cônjuge e qual é a intimidade que foi criada no contexto familiar para que esses assuntos sejam debatidos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é assim, a família vai percebendo que existe alguma desordem, né, da vida daquela pessoa. Mas o idoso, ele não entra em desordem em todas as áreas ao mesmo tempo. Isso. E nem naquela que ele está, isso é progressivo, né? Então, assim, é muito importante que esse momento seja um momento, assim, de escolher os destinos do cuidado. Nós temos uma ferramenta que foi acrescentada legalmente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se chama Termo de Decisão Apoiada. O termo de decisão apoiada, ele permite que a pessoa que está sendo apoiada possa continuar escolhendo quais são as melhores formas de apoio, inclusive antecipando quem ele quer que seja o seu curador quando eventualmente esse dia chegar.
E é muito importante que se converse sobre isso, porque a família fica assim meio de luto, não quer conversar sobre o assunto, né? Isso. E é normal que isso E aconteça. muitas vezes decidem não conversar com o idoso sobre o que está acontecendo e simplesmente tolir. E Sim. aquele idoso, às vezes, chega para a gente, que é profissional de saúde, e fala: eu não estou entendendo por que que eu não posso mais dirigir, por que que eu não posso mais sair sozinho. Não tem essa conversa, né? É necessário, é sofrido, mas é uma conversa necessária, porque essa conversa vai atribuir à pessoa idosa ainda a governança da sua vida, inclusive nas áreas em que ele vai perder a capacidade de decidir. Então, assim, o que é que o termo de decisão apoiada diz? Olha, você iniciou um processo demencial, que às vezes demora anos, 10 anos, 15 anos, né? Mas nesse período, você pode escolher pessoas que sejam da sua confiança, que vão te trazer mais segurança para determinadas decisões. Né? Então, você pode escolher um filho que é formado em economia para fazer a gestão dos seus recursos. E um outro filho que é formado em medicina para te ajudar nas escolhas relacionadas ao seu tratamento. É melhor do que a gente levar essa discussão para o judiciário e um magistrado que não conhece nada do seu contexto familiar precisar imputar o seu curador. Sim. Se isso chega ao judiciário, a gente não vai abrir mão desse nosso dever funcional, né? E é obrigação nossa decidir. Todos os processos são levados à justiça, eles vão receber uma decisão. E a gente vai buscar elementos para que a gente tome a melhor decisão. Mas ainda que a gente tome a melhor decisão, essa decisão pode não ser adequada para aquela família. Né, para aquele contexto familiar. Porque às vezes o filho que tem o maior aporte financeiro, que ajuda, que paga o tratamento, ele mora nos Estados Unidos. Ele não conhece nada da dinâmica desse pai, que está aqui sozinho ou sendo cuidado por um filho que às vezes não trabalha, né? E que quem olha de longe fala assim, nossa, o melhor que poderia cuidar é o que está nos Estados Unidos. Mas será mesmo? Porque quem sabe o horário que o pai acorda, que o pai dorme, que o pai toma banho, é o filho que está aqui. Então, isso pode ser dialogado antes que a curatela se faça necessária, inclusive permitindo que essa pessoa faça a indicação do filho ou de uma pessoa mais próxima que assuma esse encargo, né? Mas sempre levando em consideração que a pessoa idosa, assim como qualquer outra pessoa, né, precisa ser o centro da decisão. Nós não devemos tomar decisões que sejam agradáveis ou convenientes à logística dos filhos. Sem dúvida. Mas sim ao cuidado dessa pessoa, levando em consideração o que ela gostaria de receber. Né? Então, às vezes, a gente vai fazer mediação lá, a gente escuta os filhos falando assim: ah, então leva para minha casa na segunda, fica na sua na terça, porque fica mais fácil para mim. Mas será que é para ficar mais fácil para você? Se você tiver uma pessoa numa fase inicial de demência, se for fazer isso já me aconteceu várias vezes também, porque eu faço plano de cuidado, consultoria para plano de cuidado. Então, se tá uma pessoa na fase inicial da demência, ela vai ficar mais confusa. Sim. E muitas vezes você acelera o processo, né? Então, é essa tentativa muito tênue entre você manter o bem-estar desse idoso, atender as dificuldades da família para que ela possa cuidar, né? Deixando esse idoso sempre em primeiro lugar, né? No Isso seu local causa de referência. sempre brigas familiares, Sim, né, de Moni? preferência no seu local de referência, onde ela sabe se movimentar, onde sabe onde estão as coisas. Por exemplo, a gente teve alguns casos assim que ficaram que me impactaram muito. Assim, a pessoa, a idosa tinha uma casa muito organizada, muito limpa, muito, muito organizada do jeito dela. A vida toda foi assim. E quando o esposo faleceu, o filho disse que ia para casa dela para ajudar a cuidar com os seus familiares. Os netos já chegaram com todos os brinquedos, com todas as dinâmicas, com o cachorro da família que subia em todos os lugares. Então, assim, será que isso é cuidar? Né? Será que isso é cuidar mesmo? Porque, assim, quando a gente foi ouvir essa idosa, ela estava fragmentada. Ela não tinha perdido só o marido. Ela tinha perdido a identidade dela. Porque o espaço né? dela, o gosto dela, a preferência dela, aquele sofazinho que estava organizadinho, hoje estava ocupado por um animal. Então, assim, a gente precisa repensar, né? Como que a gente pode fazer
na perspectiva de quem está sendo cuidado e não só na nossa conveniência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, no caso da demência, não só da demência, mas eu falo sempre do acidente vascular cerebral também, são situações de saúde muito estigmatizadas. Então, assim, é como se você tivesse um acidente vascular cerebral e ficasse hemiplégico, com um lado do corpo paralisado, e você agora não pudesse mais ser autônomo. Que as pessoas confundem muito independência funcional com autonomia, sim. né? Então, você precisar de ajuda para tomar banho não significa que você perdeu a sua autonomia. Já no caso da demência, é meio que uma sentença. Como era antigamente câncer, ninguém falava a palavra câncer. Porque assim, fulano tá com aquela doença. Porque ninguém falava porque não tinha recursos para tratamento e cura. E hoje tem. E a demência, ela está sendo falada ainda muito nesse sentido, né? Teve um diagnóstico de déficit cognitivo leve, que é a fase anterior ali à demência. Mas hoje a gente tem recursos para manter esse paciente bem durante muitos anos. Não quer dizer que ele teve um diagnóstico de um déficit cognitivo, que ele rapidamente ele vai ficar totalmente dependente, declínio, né? Esse mês, inclusive, a Anvisa aprovou uma medicação para retardar os efeitos do Alzheimer quando tratado no início, né? Nós temos um Instituto Parentalidade Prateada. Eu vi um vídeo no Instagram de vocês. O doutor Otávio Castelo trouxe essas informações. Ele é um médico geriatra que atua muito na área do Alzheimer, especialista nessa área, inclusive. E ele veio falar, olha, gente, a gente não inventou a roda, né? Pode ser que os efeitos colaterais precisam ser avaliados. Tem como toda medicação, e principalmente a medicação que agora que iniciou o seu processo de dispensação, né? Mas, assim, a gente percebe, há avanços, Sem dúvida. Há avanços. Então, se a gente diminui o preconceito em relação a isso, se a gente conversa mais sobre esses assuntos, a gente vai perceber que a pessoa vai continuar sendo capaz de tomar decisões, ainda que pequenas, mas que fazem com que ela se mantenha no controle da sua vida. E é importante a gente falar sobre isso, porque, como você disse, né, dessa diferença da autonomia e da independência, a gente percebe, assim, alguns filhos bem intencionados, mas outros muito mal intencionados, que o pai está com dificuldade de andar, ele vai lá, pega uma procuração de amplos poderes. Então, assim, o fato dele estar com dificuldade de andar não extraiu dele a capacidade dele pensar e decidir o que ele vai fazer com os recursos que ele administrou a vida toda. E aí, de repente, ele está com alguma mobilidade reduzida e todos os seus bens foram comprometidos por conta de uma procuração que ele passou para um filho. Então, assim, são assuntos que demandam muito tato, né? Porque são relações que são iniciadas e consolidadas pelo fio da confiança, relações familiares, mas que por algum motivo podem ser realmente atacadas aí na sua essência. E a gente vai trazer soluções? Quais seriam essas soluções? Prender o filho? Né? Será que isso resolve o problema do idoso? O problema do idoso, né? O que a gente pode fazer? Afastar a convivência? Então, assim, existem respostas legais, mas sociais seriam melhores, assim, discutidas se a gente tivesse a oportunidade de ouvir o que essa pessoa deseja, sabe? Sem dúvida. E deve ser muito desafiador tomar esse tipo de decisão, né? Eu estava vendo um vídeo do professor Kalash, que ele estava falando sobre a necessidade da revolução da longevidade. E eu amei a fala, mandei para vários alunos, colegas, enfim, porque ele está falando dessa importância de toda a sociedade ser capacitada para entender o envelhecimento. Então, já não é mais só o médico que tem que entender do envelhecimento, o fisioterapeuta, o nutricionista. É o arquiteto, é o político, é o juiz, Sim. é o advogado. Então, assim, a gente tem que colocar o envelhecimento diante de toda a sociedade, para que a gente consiga melhorar nesse aspecto de tomada de decisão, de criação de política.
para que as coisas saiam De melhores, né? acessibilidade, né? Porque a sociedade, quando a gente fala de envelhecer, essa frase é célebre, né? Que o envelhecimento é do outro, a Simone de Beauvoir falava isso. E assim, na verdade, tudo envelhece. A cidade envelhece. Você entra em algumas construções hoje, você fala assim, isso não está mais adaptado para o que a gente compreende hoje. Sim. Seja de sustentabilidade, seja de mobilidade. Então, assim, esse prédio envelheceu, as pessoas que estão dentro dele envelheceram. Então, assim, nós precisamos pensar o envelhecimento como algo coletivo mesmo, né? E os reflexos disso na elaboração de políticas públicas. Desde 2023, nós estamos coordenando no Conselho Nacional de Justiça a política de implantação judiciária da pessoa idosa e suas interseccionalidades, né? Então, nós levantamos, através lá do Departamento de Pesquisa do CNJ, os processos que envolvem pessoas 60 mais. Hoje nós temos 15% dos processos, todos os processos no Brasil que são distribuídos são relacionados a pessoas 60 mais. Nossa, é bastante. Pois é, e é a proporção da população. Sim, exatamente. Então, se a gente pondera que daqui a uns anos a gente vai ter 30% da nossa população 60 mais, 30% de processo 60 mais. E aí, o que é um dado relevante para nós que atuamos na área, mas para qualquer profissional que que busque entender as relações sociais? É a complexidade dos processos. A gente não está falando só assim, um processo normal que tem um demandante que tem uma data de nascimento que indica que tem 60 anos ou mais. Não. É assim, abandono afetivo inverso, obrigação alimentar de filhos em relação aos seus pais, muitos processos relacionados a essa questão da autonomia, paternidade tardia. A gente acha muito legal um idoso de 80 fazer uma inseminação num novo relacionamento, mas isso tem repercussões na família, repercussões sucessórias que vão impactar as famílias, que na verdade às vezes são essa não é a primeira família, né? Sim. Essa é a segunda, a terceira. Diversas declarações de união estável de pessoas idosas com seus cuidadores. Eu acho que você deve ver isso também, porque ele fica sozinho, está sendo cuidado, inicia um processo de vínculo emocional, daqui a pouco está casando. Sim. E aí os filhos vão ver só depois que tem essa declaração de união estável ou casamento. Então, assim... às vezes até já passou algum bem ou dinheiro. São né? processos que a gente não tinha antes na justiça. Sem dúvida. Né? De questões relacionadas a tratamentos experimentais, planos de saúde, home care. Então, assim, estamos preparados para isso? Então, de fato, como sempre pondera o Dr. Kalash, né? A revolução da longevidade, ela deve interessar a todos nós, aos nossos filhos, pequenos, porque eles vão conviver mais com pessoas idosas do que com crianças. Essa faixa etária já foi superada. Com certeza. Né? Então, assim, é um assunto que precisa ser debatido com muita seriedade. Nós não somos mais um país de jovens e nós estamos envelhecendo, ao contrário do que os países da Europa, nós seremos países velhos e pobres. Né? Então, que assim, é muito mais difícil de administrar. Né? Os recursos, eles acabam sendo limitados, né? E isso eu acho que prejudica, assim, na minha opinião, isso é um ponto importante a ser falar, prejudica demais a questão da saúde, da qualidade de vida da pessoa idosa, porque diminui aquilo que você tem de recurso para, por exemplo, adaptação ambiental, inclusão dessa pessoa idosa no mercado de trabalho. Então, se a gente tem, por exemplo, um mercado de trabalho, um país pobre que é extremamente competitivo, essa pessoa idosa ela vai ficar relegada. Né? Mas vai precisar se manter produtiva para suprir. Até porque o INSS não vai dar conta. Exatamente. Né, de suprir tudo isso, todo esse número de então, pessoas assim, idosas. Ju, é muito mais amplo do que o que a gente imagina, principalmente quando a gente fala da saúde, porque o envelhecimento saudável, ele vai demandar uma vida saudável. Então, uma infância saudável, cuidados com a questão do corpo, da mente, do espírito, durante toda a sua existência, para que na velhice você colhe esses frutos. Eu sempre falo disso, do capital de saúde, né? Quando que você começa a construir sua velhice? Quando você está lá na barriga da sua mãe.
Exatamente. Porque aquilo que aconteceu enquanto você estava no ventre materno vai impactar a sua vida, né? Se a sua mãe se alimentou bem, se ela foi bem cuidada, se ela teve acesso à saúde. Só que a gente ainda tem um conceito muito segmentado de saúde aqui no Brasil, né? Então, eu acho que os órgãos públicos vêm trabalhando isso e eu acho super importante, que é essa questão da medicina de família, comunidade, enfim. Mas a gente ainda tem esse conceito muito de a saúde da criança, a saúde da gestante, E na perspectiva biológica, né? E Isso, saúde é muito isso. mais do que isso, né? Saúde com bem-estar, saúde com capacidade de decidir, saúde com espiritualidade sendo preservadas. Então, assim, Tudo que acontece no seu ciclo de vida, né? exatamente, exatamente. Eu acho que a gente vai avançar. Mas até lá, nós vamos precisar discutir muito sobre isso e sobre esse processo de transição, né? Nós precisamos trazer mais consciência sobre o envelhecimento e suas repercussões para todas as famílias. Sem dúvida. Sobre essa questão do cuidado, sobre a institucionalização de pessoas idosas, que eventualmente não conseguem ser cuidadas no contexto familiar. Até porque, como você disse, as famílias mudaram. Hoje, muitos filhos... hoje os casais optam por não ter filhos. Tem diversas conformações familiares, família mosaico, que tem filhos de casamentos anteriores e o próprio casal em si não tem filhos próprios. Então, assim, como que vai ser o processo de cuidado desse idoso, né? Será cuidado por filhos do primeiro casamento da esposa? A gente já pegou alguns casos assim. E é um desafio para nós. Deve ser para tomar uma decisão Sim. até jurídica, né? Exatamente. Qual que é a obrigação, A responsabilidade. por exemplo, a responsabilidade de um enteado, né? Para com um padrasto ou uma madrasta, né? E quando esse vínculo não tem um vínculo afetivo, né? Porque às vezes, que foi até um caso recente que a gente teve, a mulher falou, olha, quando minha mãe começou a se relacionar com o esposo, eu já era adulta, eu já era casada, eu já tinha meus filhos, ele não é meu pai afetivo. Eu não tenho vínculo parental com ele, não é meu padrasto, ele é namorado da minha mãe. Mas minha mãe morreu e ele tá morando na nossa casa, ele não tem quem cuide dele. Sim. Onde que eu deixo esse idoso? Sim. Né? Então, assim, olha só o tipo de questão que nós precisamos nos deparar, né? E o Estado precisa se antecipar para isso. Sem dúvida. Trabalhar melhor essas questões de acolhimento, de centros de convivência, de centro-dia, de LPI, de internação, porque um grande número de pessoas estão envelhecendo sem essa possibilidade de cuidados. Às vezes tem muita romantização, né? Da gente achar, por exemplo, né, as famílias acharem, a sociedade criticar, né? Ah, mas como que foi colocar o padrasto numa instituição de longa permanência? Podia cuidar, tem dinheiro, mas ninguém sabe como que é a situação daquela família. Então, eu falo assim que ainda o envelhecimento ele é muito romantizado, assim como a maternidade, né? Uhum. Que é muito romantizada também. Ninguém fala de tudo, todas as repercussões que a maternidade tem na vida da mulher, né? A gente está começando a falar disso. E essa questão do envelhecimento ainda é muito romantizada, porque são questões muito complexas. Não dá para você achar fácil alguém acolher um idoso que não tinha contato com aquela família. Né? Eu estou atendendo agora um caso interessante de um idoso que morou a vida toda no exterior e ele teve diagnóstico de Parkinson, voltou para o Brasil e os filhos não estão conseguindo prover cuidado. Fazia 30 anos que eles não viam esse pai. Uhum. Né? Então, assim, aí agora é aquela coisa de uma parte da família dizer que é absurdo colocar numa instituição de longa permanência residencial geriátrico. Mas muitas vezes é a melhor opção para aquele E idoso. considerando que a família não deve perder o vínculo. Né? Então, os filhos devem continuar participando da vida dessa pessoa, ainda que ela esteja institucionalizada. Sim, né? sem dúvida. Assim, o grande dilema de quem trabalha com essas questões de políticas públicas é que o envelhecimento, ele é heterogêneo demais. Exatamente. Então, assim, a partir dos 60 aos 100, como a gente mencionou, que são 40 anos de existência.
tudo pode acontecer. Em 40 anos. Então, assim, é muito mais hoje tempo nessa fase da vida do que da maternidade aos 18, que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem toda aquela previsibilidade de proteção. Sem Né? dúvida. Então, assim, o primeiro desafio é separar o idoso que precisa de proteção e o idoso que precisa de ter incentivado o seu protagonismo. A gente fala muito isso no Instituto, né? Não é todo idoso que precisa dessa perspectiva do cuidado em si. A gente tem 2 públicos, né, dentro do envelhecimento. Sim. Então, assim, tem idoso que ele precisa só ter incentivado o seu protagonismo e deixa brilhar. Mas isso não é para todo mundo, né? Então, como trabalhar... a gente escuta muito também, nossa, mas quando que vai mudar essa idade dos 60 a mais, os 60 tão lindos, tão fortes, tão saudáveis, estão na academia, estão viajando. Então, o Brasil é muito grande. Extremamente heterogêneo. E muito complexo. Então, assim, 60 anos em Brasília é bem diferente dos 60 anos do sertão. Né? É bem diferente da condição de vida e saúde que chega uma pessoa que não teve acesso a todos os recursos que nós tivemos ou que o Sul teve. Então, isso precisa ser ponderado com cautela. Sem né? dúvida. Tentar, assim, chegar a um denominador comum que promova, né? Que continua promovendo essa questão da proteção, mas também que mantenha o protagonismo de quem pode continuar exercitando isso. E eu acho que justamente o que a família precisa é se orientar para poder avaliar isso, né? Até onde esse idoso dessa família se encaixa na necessidade de cuidado e excesso de proteção e até onde você pode prover um cuidado sem afetar a independência e a autonomia dele, né? Então, é muita coisa para a gente falar, né? Já estamos aqui acabando o nosso tempo. Meu Deus, passa voando, né? Mas essa nuance entre o cuidado no sentido de proteger e o cuidado que invade, que é violento, precisa ser muito falado. É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. E as famílias muitas vezes não sabem identificar, não sabem separar, né? E principalmente quando a gente vai para o aspecto da sexualidade, isso tem sido também um ponto que precisa chamar a nossa atenção, já que a permanência da sexualidade, né, da vida sexual ativa, no envelhecimento é perfeitamente possível, inclusive estimulado, né, para que a pessoa continue exercendo a sua dignidade como pessoa, né? E aí, quando você pondera isso com os filhos, né? Com a liberdade que os filhos desejam dar, a gente tem outros problemas aí para poder... Sem dúvida, principalmente por causa do dinheiro, né? Eu falo assim, gente, o dinheiro é do pai de você. Se ele quiser casar de novo e dar metade dos bens dele para a nova esposa, a justiça permite isso. Então, ele tem esse direito de decidir, né? Então, são questões realmente muito complexas, né? Dá para a gente ficar falando aqui até amanhã. Mas eu queria te agradecer muito pela disponibilidade em vir aqui. Acho que esse assunto dá muito pano para manga. A gente vai ter que voltar a falar sobre ele. Eu falo lá no meu Instagram. Eu queria que você falasse do Parentalidade Prateada, deixasse também o Instagram, o contato da Central Judicial do Idoso, para que as pessoas também possam saber onde elas podem obter informações, né? Perfeito. Quero agradecer, dizer que vai ser um prazer voltar, a gente poder dar sequência na conversa. Esse assunto é inesgotável, né? Como a gente disse, são vários envelhecimentos e cada um deles depende de um olhar muito específico, né? De proteção e cuidado, mas também de protagonismo. E essas ferramentas que estão sendo colocadas à nossa disposição, como o Doses Milionárias e o Instagram, elas vêm consolidar o que a gente entende como velhice digna, né? Que é com acesso à informação, acesso a conteúdos que sejam, de fato, relevantes e protetores, né? A Central, como eu disse, ela é uma ferramenta de proteção de idosos em situação de risco. Ela pode ser acionada por diversos canais. Nós temos o WhatsApp da Central,
o link já está disponível na própria página da Central do Idoso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nós temos e-mail, e aí o e-mail já menciono agora, centraljudicial2idoso@tjdft.jus.br. Esse e-mail você pode indicar uma narrativa referente à necessidade de alguma orientação e o e-mail já vai dar início às tratativas necessárias para o acolhimento desse idoso. E ele também pode ser feito presencialmente, lá na sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no térreo, a gente tem uma equipe preparada lá para fazer esse acolhimento. E o Instituto, que é formado por pessoas de diversas áreas que buscam compreender melhor esse fenômeno, né, do envelhecimento. A gente tem 3 grandes pilares de atuação: as pesquisas sobre o fenômeno, sobre direito e sobre saúde. Temos hoje muita capacitação, trabalhamos muito com capacitação. Os tribunais têm buscado para que a gente possa fazer essa sensibilização. Chama Instituto Parentalidade Prateada e o nosso Instagram é parentalidade_prateada. E vai ser um prazer ter mais pessoas colaborando conosco lá, perguntando, ouvindo, interagindo. Né? Vai ser um prazer. E é muito importante a gente divulgar esses meios, porque são meios de informação validada, segura, né? Seguras, porque a internet também dá muita informação errada. É verdade. Né? Então, é importante as pessoas saberem que o Parentalidade Prateada é um instituto que tem esse compromisso, que tem profissionais que são aptos a fazer esse tipo de trabalho, pesquisa, capacitação. Então, sigam, gente. A gente lançou recentemente o nosso livro, tem um livro com diversos artigos. Alguns dos temas que foram debatidos aqui hoje constam lá. E é um prazer estar aqui e colaborar com a construção de um país mais solidário com o envelhecimento, né? Sem dúvida. Muito obrigada, Monize. Eu agradeço. Muito obrigada para quem nos acompanhou até agora. E daqui 15 dias, acho que eu estou de volta aqui, gente, com outra temática. Acompanhe lá no Instagram, @DRAJulianaGai, ou @Gerontologia Prática, que vocês sabem direitinho quais são as datas, os temas aqui do Espaço Gerontologia Prática. Vamos todos nos capacitar, né? Obrigada e até a próxima.